abençoe, Humberto. Deus abençoe. Pode começar, gente. Som. Tá dando para ouvir aí, Paulo? Tá? Pode começar já, então? Certo. Eu olho para a câmera ou olho para baixo? A câmera? Certo. Pressa? Certo. Graça e paz, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês aí nas suas casas ou onde vocês estiverem assistindo essa mensagem. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o Natal. Opa, tá dando para ouvir? Espero que vocês tenham aproveitado bastante o Natal, as festas, tenham comido bastante, mas não tanto para não terem passado mal ou coisa do tipo. Espero que estejam todos bem. Com muito temor que venho aqui entregar essa mensagem online para todos vocês. Hoje, dia 28, quando vai estar sendo transmitido, não teremos culto na Igreja do Bosque, mas ainda assim, estamos aqui ministrando a palavra para que não falte durante esse tempo de festas. Durante a semana, eu estive pensando sobre o que trazer de mensagem aqui para esse tempo, para essa gravação. E Deus, ele me trouxe um versículo, um salmo em específico, que o pastor Lucas fez eu e algumas outras pessoas decorarmos durante uma aula do Teens, e é o Salmo 23. E esse salmo, ele é considerado o salmo mais conhecido do mundo. Pessoas, elas consideram esse salmo mais conhecido, e eu não duvido disso, porque em muitos lugares, em casas que eu vou, locais que eu vou, eu vejo nas paredes das casas, na cabeceira das camas, ou às vezes na entrada da casa das pessoas, escrito esse salmo. E também, lá no sertão, quando a gente está durante o projeto da Juvep, a gente vê em muitas casas algumas pessoas deixando suas Bíblias abertas nesse versículo e nesse salmo em específico, ali juntando poeira. Muitas vezes elas nem leem, mas deixam aberto como um talismã ou algo do tipo. E eu não entendia o porquê esse salmo ele era tão conhecido, porque tantas pessoas falavam sobre esse salmo e consideravam tanto esse salmo, até que eu resolvi meditar nesse texto para entender melhor. E Deus, ele trouxe muitas verdades ao meu coração vindo desse salmo. Eu pude ver um pouco da vida de Davi, o homem que escreveu esse salmo, e entender como Deus, ele esteve com ele em todos esses momentos, e como essa passagem, esse salmo, ele se aplica na vida de Davi. Então, o Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, eu peço para que onde cada uma dessas pessoas estiverem, elas possam estar escutando essa mensagem e seja uma mensagem que vem do Senhor para elas, ó Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando esse tempo, abençoando as minhas palavras, Pai, que não seja eu falando ou coisas que vieram do meu coração, mas sim coisas que vieram do Senhor, ó Pai. Que Teu Espírito esteja alcançando cada um, independente do momento em que estiverem ouvindo, do local onde estiverem ouvindo, Pai. O Senhor esteja transformando com essa verdade, com essa palavra, Pai, o coração de cada um deles, ó Deus. Que a gente possa entender aqui o que Davi estava dizendo, mas também as verdades para a nossa vida, Senhor. E que seja o Senhor, ó Pai, dando forma a essa mensagem. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, quem escreveu esse salmo foi Davi. E quando ele escreve esse salmo, ele já havia se tornado rei sobre Israel. Então, quando eu lia, eu comecei a refletir sobre como Davi ele via a escrita desse salmo na vida dele, depois de tudo que ele já tinha passado com Deus. Aqui nos primeiros 4 versículos, Davi ele usa uma analogia de que o Senhor é o pastor e ele é uma dessas ovelhas do Senhor.
E depois dele, Jesus ele também usa essa mesma metáfora para dizer sobre nós. Nós somos as suas ovelhas e ele é o nosso pastor que, perdendo uma de suas 100 ovelhas, ele vai atrás dela até encontrá-la. E essa escolha é uma ótima escolha de metáfora para representar a gente como ovelhas, quando a gente para analisar como são as ovelhas, como é a vida delas com o seu pastor e como nós vivemos com o nosso Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele usa alguns exemplos em seu comentário expositivo sobre esse salmo, que destacam quais são as nossas semelhanças com as ovelhas, mas 4 em específico me chamaram muita atenção. O primeiro é: a ovelha é incapaz de se limpar sozinha. O segundo: a ovelha não tem senso de direção. O terceiro: a ovelha é míope. E a ovelha é teimosa. E essas características são extremamente semelhantes às nossas. Em primeiro lugar, a ovelha é incapaz de se limpar sozinha. Nós também somos incapazes de, pelo nosso próprio esforço, nos lavarmos e nos limparmos dos nossos pecados. Nós precisamos que Cristo viesse e lavasse a gente com seu sangue, para que aí sim a gente pudesse ser santificado e purificado. A ovelha ela não tem senso de direção. E nós também não conseguimos nos guiar sozinhos para uma vida sem pecado. O nosso coração, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E ele nos leva para caminhos que parecem mais fáceis ou que parecem mais agradáveis ao nosso coração, mas ainda assim, eles não estão cumprindo a vontade de Deus. Terceiro e quarto ao mesmo tempo, a ovelha é míope e teimosa. Nós também não conseguimos enxergar o que vem à frente no nosso caminho. Apesar de a gente pensar que sabe de todas as coisas ou que sabe o que pode vir, a gente faz planos, mas ainda assim a gente não consegue ter a certeza do que está vindo à nossa frente. E Deus, ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, como um pastor, por muitas vezes ele tenta nos guiar e nos colocar no melhor caminho, que vai livrar a gente de muitas mágoas ou muitas decepções. Mas como uma ovelha teimosa, a gente tenta se guiar sozinho, a gente tenta, pelo nosso próprio coração ou pelo nosso entendimento, ir por um caminho e no fim acaba quebrando a cara, porque o nosso coração ele é enganoso. E a única maneira em que a gente pode ter certeza que estará caminhando pelo local certo é quando a gente escuta as orientações do nosso pastor. Assim como as ovelhas, quando estão sem o seu pastor, perdidas, nós também somos sem Cristo. Sem Cristo nós vivemos uma vida perdida. A gente não sabe para onde está indo, não sabe o porquê está vivendo. E quantas pessoas a gente não vê que tem crises existenciais ou tantas outras coisas por não saberem o real sentido da vida. Mas é em Cristo que a gente tem a resposta para todas essas coisas. É em Cristo que a gente não mais está perdido, mas tem um caminho correto e um caminho certo para seguir. E bom, Davi ele já havia sido pastor de ovelhas. E ele sabia da importância que um pastor tem para suas ovelhas. E quando ele escreve esse salmo, eu imagino que ele estava refletindo também sobre ele estava se vendo na posição das ovelhas da qual ele já cuidou anteriormente. Quando ele via as ovelhas sendo guiadas por ele, sendo comandada por eles, ele se imaginava sendo uma delas dentro da presença do nosso Cristo. E é muito bonito perceber isso, imaginar isso, porque ele podia estar reparando essas metáforas no dia a dia dele. As ovelhas, elas são frágeis e elas precisam do pastor delas que leve elas até o pasto para que elas possam se alimentar e possam descansar com tranquilidade ali, com a certeza de que nenhum mal vai vir até elas. As ovelhas, elas precisam se hidratar, mas elas não conseguem tomar água de correntezas muito fortes. Então elas precisam que o pastor vá, acalme aquelas águas para que aí sim elas possam se hidratar e beber aquelas águas. Então eu imagino aqui Davi ele olhando para a vida dessas ovelhas e se imaginando assim diante da presença de Deus. Porque assim como as ovelhas pertencem ao seu pastor, nós pertencemos a Deus. E Davi ele se via aqui nessa posição pertencente de Cristo. Então, é muito bonito ver como ele trata Deus aqui de maneira pessoal. Ele diz, o Senhor é meu pastor. Davi, ele é pessoal de Deus. Deus, ele pertence a Davi e Davi pertence a Deus.
nós vamos ver futuramente o porquê nós pertencemos a esse Deus. Mas aqui eu vou dar foco nos versos 1 e 2, trabalhando melhor a ideia deles. Aqui ele fala que nada me faltará. E a gente pode ter a ideia de tantas outras coisas, mas a realidade é que Deus ele já pode ser a própria provisão. Deus ele é a própria provisão. Se a gente tem Deus em nossa vida, nada mais nos faltará, porque Deus já é a resposta de tudo o que a gente tinha como problema na humanidade. A gente vê em Lucas 12, do verso 22 ao 34, Jesus está advertindo contra a ansiedade, ele está falando sobre a ansiedade, mas ainda assim, ele também traz uma verdade sobre a nossa importância diante dele e como ele trata aqueles que pertencem a ele. Verso 22 diz assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Aí no 27 seguindo. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Jesus, aqui nesse texto, ele não está falando somente sobre o pão e as vestes, sobre as nossas necessidades físicas. Mas ele está falando sobre algo muito maior que isso, que são também as nossas necessidades morais, as nossas necessidades espirituais, as nossas crises existenciais como humanidade. Ele está falando sobre diversas coisas e da maneira como ele cuida dessas coisas para a gente. Aqui a gente pode perceber que Cristo, ele veio ao mundo e ele já proveu todas essas coisas do qual a gente precisa, quando ele nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. As nossas falhas morais, os nossos problemas espirituais, os nossos problemas emocionais, nossas crises existenciais, tudo isso foi respondido e é respondido quando Cristo ele nos envia um Consolador, quando ele sobe aos céus e ele nos deixa o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, e é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que molda em nós um caráter semelhante à vontade de Deus, um caráter semelhante ao caráter de Deus. É o Espírito quem nos toca para fazer algumas coisas e para deixar de fazer outras. E da mesma maneira, é o Espírito que cuida emocionalmente da gente. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, quando a gente está passando por uma perda ou por um sentimento do qual a gente não sabe demonstrar, controlar ou dizer, é o Espírito quem trabalha isso no nosso coração para que a gente entenda as verdades emocionais do que aquilo que Deus pensa sobre a gente, não sobre aquilo que o mundo pensa sobre nós ou nós pensamos sobre nós mesmos. E é Deus quem corrige a nossa frieza espiritual e todas essas outras coisas através do Espírito. É o Espírito quem fortalece e fortifica a nossa chama, o nosso amor e a nossa vontade para com o nosso Deus. Então Deus aqui, ele já proveu todas essas coisas. Mas quando a gente olha também para pão e vestes, que é o que parece mais óbvio aqui quando a gente lê o texto de Lucas 22, a gente vê que Deus ele também já proveu e provém para o seu povo. Se a gente olha para a história do Êxodo, a gente vê que diariamente Deus ele enviava pão dos céus para que o povo pudesse comer durante todos os dias, sem falhar em nenhum desses dias. E a gente vê também que durante os 40 anos que eles estiveram no deserto, Deus impediu que as roupas deles se desgastassem. Então a gente vê aqui como Deus ele cuida de tudo aquilo que a gente precisa. Da mesma maneira, se a gente pensar só no pão e nas vestes, Deus ele já correspondeu isso, ele corresponde nas nossas vidas. E se a gente olha para as nossas falhas morais, para as nossas decepções emocionais ou espirituais, Deus ele também já respondeu cada uma dessas coisas quando ele nos deixou o seu próprio Espírito aqui. Bom, ele nos dá tudo o que é necessário para a gente viver.
mas ele também dá muitas outras coisas além disso. Deus ele nos permite ter muito mais do que é necessário ou essencial para a nossa vida. Se a gente olha para o nosso dia a dia, a gente tem 6 pares de tênis, 50 camisetas, 10 calças, compramos a nova camisa do nosso time que acabou de lançar, ou o iPhone novo que é lançamento, e apesar desses dois não serem tão diferentes dos outros dois, a gente pode ter essas coisas. Uma jaqueta que combina com a calça combina com a camisa combina com o sapato que combina com a saia, e a saia que está combinando com o relógio ou com o novo par de brincos. Nenhuma dessas coisas é uma necessidade. Nenhuma dessas coisas a gente diria que é essencial para viver. A gente conseguiria viver com o mínimo de cada uma dessas coisas. Mas ainda assim, Deus, em sua infinita graça, Ele nos permite ter muito mais do que aquilo que a gente merece ou precisa. E quantas vezes a gente para reparar nessas coisas? Quantas vezes a gente para olhar todas essas bênçãos que Deus nos deu e glorificar a Ele? Hoje é domingo, dia 21, quando eu estou gravando, e não sei quem esteve aqui, mas viu a Rayane pregando também sobre bênçãos, sobre reconhecer essas bênçãos. E é isso que Deus trouxe também ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Ele confrontou meu coração com isso. E me veio um hino que, por coincidência, na realidade não por coincidência, mas eu tenho fé que foi Deus, tocou hoje esse hino durante o momento de oferta. E o hino ele diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E, meus irmãos, é tremendo quando a gente para pensar e analisar todas as coisas o que Deus já nos deu e todas as coisas que Deus nos dá. Se a gente olha durante o ano, apenas uma parte pequena, não só a nossa vida inteira, mas se a gente olha durante um mês, talvez, a gente vai se ver surpreso de tantas coisas que Deus fez à nossa vida. Tantas coisas que Deus nos permitiu ter. Então é isso que traz essa graça para a gente entender que Deus ele é o nosso pastor. Deus ele é o nosso pastor, nada nos faltará, e mais do que aquilo que a gente precisa, Ele nos dá. E que tremendo é reconhecer isso. Deus ele dá infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, infinitamente mais do que aquilo que a gente precisa e infinitamente mais do que aquilo que a gente merece. Se a gente olha, Deus ele nos deu o seu Filho, Cristo Jesus, para vir ao mundo e morrer na cruz no nosso lugar. Ele veio ao mundo, se esvaziou de sua glória e morreu naquela cruz para que hoje a gente pudesse ter a salvação através de Cristo. Ele nos deu o maior presente de todos. E esse é o motivo pelo qual a gente deve ser mais grato. Que a nossa gratidão de Natal possa ser que Deus se fez homem, se esvaziou da sua glória, veio ao mundo e viveu semelhante a gente, sem pecado, e no fim morreu numa cruz que deveria ser nossa. Essa é a nossa maior gratidão a Deus. Que os presentes de Natal que a gente recebeu, ou todas essas outras bênçãos que a gente teve na nossa vida, que a gente possa sim reconhecer, possa sim ser grato a Deus diariamente, mas que a gente nunca se esqueça que o maior presente do qual a gente recebeu de Deus foi a vida do seu Filho por nós. Que esse seja constantemente a nossa maior motivo de alegria, maior motivo de felicidade, saber que Cristo morreu em nosso lugar e por isso hoje a gente pode ter vida e vida em abundância. Que a gente nunca se esqueça disso. Eu me lembrei de Daniel, que mesmo com o risco de ser lançado à cova dos leões, a palavra de Deus em Daniel 6 diz assim que por 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava ao Senhor dando graças como lhe era de costume. E que tremendo é pensar sobre isso, que era uma rotina diária e constante na vida de Daniel, parar, se ajoelhar e agradecer a Deus, sem medo de sofrer as consequências que os homens estariam imputando a ele, mas sim reconhecendo que Deus ele é superior e merecedor de graças mais do que o temor que a gente tem que ter por outras coisas. Então, que seja um exercício diário na nossa vida, demonstrar gratidão ao Senhor por tudo o que Ele nos fez. Que seja um exercício diário, a gente reconhecer que Deus é o nosso pastor, que Deus nos dá todas essas coisas e que a gente possa, e que isso possa gerar no nosso coração uma gratidão que faz a gente buscar estar sempre agradecendo ao Senhor.
Voltando aqui ao Salmo 23 e indo para o versículo 3, a gente vê que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui a gente pode entender que é por conta da integridade de Deus que ele nos guia e nos transforma. É por conta do amor que ele tem por seu nome, por conta do seu caráter, por conta de quem ele é, não por conta de quem nós somos ou do que a gente fez para merecer, mas por conta do seu nome e do seu caráter. Deus ele nos permite caminhar por caminhos retos, pastar tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Ele faz com que a gente viva uma vida tranquila, pacífica. E tudo isso é por conta do seu nome. Ele nos leva pelos seus caminhos de justiça e nos torna justos como ele. E ele nos transforma e nos guia conforme a sua própria integridade, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Deus ele é tão perfeito e tão santo que ele nos torna da mesma maneira para que o seu nome seja exaltado. E ele nos livra de uma vida de dificuldades para que o seu nome seja glorificado. Mas ainda assim a gente vê que, apesar de todas essas bênçãos que a gente pode contar e todas esse entendimento de que Deus nos leva por caminhos tranquilos, todos os momentos que a gente tem tranquilidade, ainda assim podem aparecer dificuldades no nosso caminho. A gente vê aqui no versículo 4 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E a gente tem que entender, em primeiro lugar, que Deus ele nunca nos prometeu que a gente viveria uma vida sem dificuldade. Ele nunca nos prometeu que a gente viveria uma vida pacífica aqui na Terra. Pelo contrário, ele nos afirma que a gente vai enfrentar dificuldades, mas aquilo que ele nos promete é que em nenhum momento ele nos abandonará. Ele sempre estará conosco, porque Deus ele é fiel. Então é por isso que a gente pode ter essa certeza de que Deus permanecerá conosco, independente do momento, seja ele bom ou ruim. Deus ele é o nosso pastor e ele nos guiará sempre, em todos os momentos da nossa vida. Eu não sei o que você passou durante esse ano de 2026, eu não sei as dificuldades que você passou, talvez você tenha sido traído, humilhado, rejeitado, reprovou de ano, não entrou na faculdade que você queria, brigou com a sua família nessa última semana do Natal ou brigou com alguém durante esse ano e se vê afastado dessa pessoa. Talvez você tenha perdido alguém muito próximo a você, um ente muito querido, e isso ainda dói no seu coração. Mas o Senhor ele diz em sua palavra para que a gente não tema. Em Isaías 41:10, Deus diz para o povo através do profeta assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. A gente tem que entender aqui que a gente não deve temer, não porque a gente acha ou pensa, mas pela certeza de que Deus estará conosco em todos os momentos. Ele é a nossa rocha firme e ele é um Deus fiel. Então se ele nos diz que estará conosco, a gente tem que confiar nisso e se apegar nisso. A gente tem que seguir o conselho que Paulo deu para Timóteo em 2 Timóteo e lembrar-se de Jesus nesses momentos de dificuldade. Que a gente siga lembrando de que Deus está conosco independente do que estiver acontecendo. E a gente tem essa certeza de que Deus permanecerá conosco, porque ele nos afirma. E essa certeza ela é contrastada com o salmo anterior, o Salmo 22, que é considerado por muitos o Salmo da Cruz, o Salmo do Messias. E esse salmo ele foi escrito por Davi em um momento que ele estava passando por alguma dificuldade, por alguma angústia, e se sentia abandonado por Deus. Mas a realidade é que ele nunca esteve abandonado por Deus. Mas Jesus, sim, quando estava na cruz, ele grita a angústia desse salmo. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus ele foi abandonado por Deus. Jesus ele foi abandonado na cruz pelo seu próprio Pai. Ele sofreu a dor e a angústia de ter visto a presença do seu Pai se abandonar, ou o abandonar. E isso é
difícil, mas é por conta disso que hoje nós podemos ter a certeza que em todos os momentos Deus estará conosco. A gente pode ter essa certeza porque Cristo teve que passar pelo abandono, teve que assumir o nosso lugar para que hoje a gente pudesse ter o amor de Deus recaindo sobre as nossas vidas e a certeza de que Deus está cuidando de nós em todos os momentos. Hernandes Dias Lopes, no seu livro Deus Desconhecido, ele diz assim, que Deus ele é imanente sem deixar de ser transcendente. Ele diz, ele não só criou, mas cuida da criação. Ele não é como um relojoeiro que fez o relógio, deu-lhe cordas e deixou trabalhando sozinho. Ele é imanente também. Ele sustenta toda a obra criada. E Deus ele é imanente porque ele é um Deus que permanece dentro da sua criação. Ele está contido dentro da gente inseparavelmente por conta do sangue do teu filho. E ao mesmo tempo ele é transcendente porque ele é acima de tudo aquilo que a gente entende como normal. Ele transcende a matéria, transcende a nossa visão. Nós não conseguimos ver a Deus, mas ainda assim nós sabemos que Ele está conosco porque Ele nos deixou o seu Espírito selado em nós. Então é por isso que a gente pode ter a certeza de que Deus está conosco. É por isso que a gente pode ter a certeza de que Deus não nos abandonou. Porque em primeiro lugar, Cristo teve que passar por esse abandono. E em segundo lugar, a gente recebeu o Espírito Santo de Deus, selando a gente como filhos de Deus. Deus ele está acima do nosso entendimento. Ele é onipresente, então ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, então ele tem poder para tudo. E ele é onisciente, então ele sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Ele é um Deus tão maravilhoso e tão tremendo, mas ainda assim ele permanece no coração de cada um de nós. E isso é maravilhoso quando a gente para refletir e entender. Aqui ainda no versículo 4, no verso B, na parte B, ele fala, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E se a gente para analisar na vida de Davi, aquele que escreveu isso, a gente vê que Davi ele lutou com um gigante, ele foi invejado, perseguido, traído, e tudo isso pelo seu sogro e pelo rei. Ele viveu escondido, fugindo, perdeu o seu melhor amigo, e tudo isso quando ele já havia sido ungido rei por Samuel. Todas essas dificuldades vieram depois de ele já ter recebido a promessa. E apesar dele não ter visto isso em muitos momentos, como a gente vê em vários salmos de angústia que ele escreve, Deus ele permaneceu com Davi em todos esses momentos. Mesmo que Davi não visse isso como uma ovelha míope e teimosa, não vê que o seu pastor o guia pelo caminho certo e o livra de caminhos do qual ela vai se ferir, ainda assim Deus ele permaneceu consolando Davi com o seu bordão e o seu cajado. O bordão ele é um bastão de madeira reto, que é bem grosso e ele é usado para combater ou matar predadores mais fortes que vêm para atacar as ovelhas. E o cajado, da mesma maneira, ele é um bastão de madeira, só que ele tem a sua ponta curvada, e com essa ponta o pastor usa para tirar a sua ovelha de buracos que talvez ela tenha caído, ou para desviar ela de algum caminho, e também usa esse cajado para corrigir essas ovelhas. Se a ovelha está saindo do caminho, ele corrige a ovelha e ela volta para o caminho certo, porque ela não está vendo ali. E da mesma maneira, Deus esteve usando seu bordão e seu cajado para consolar Davi. Quando Davi ele estava sendo perseguido por Saul, era Deus quem o livrava. Era Deus quem combatia Saul e todos os inimigos que se levantavam contra o povo de Israel e contra Davi com o seu bordão. E da mesma maneira, quando Davi ele errava ou pecava, quando ele caiu em pecado por ter adulterado, por ter matado o esposo de Betseba e ter engravidado ela, ainda assim Deus foi lá e usou seu cajado para levantar Davi e corrigir os caminhos dele. E quão maravilhoso a gente entender isso, que Deus ele está conosco em todos os momentos, e mesmo que a gente esteja passando por uma dificuldade, Ele vai estar conosco, mesmo que a gente não esteja vendo. E quando a gente se desviar do caminho, ou quando vier algo maior do que a gente, Deus ele vai estar lá com o seu bordão e seu cajado nos defendendo, da mesma maneira que um pastor faz. Já aqui, no verso 5 e 6, Davi ele muda a metáfora, a analogia aqui, e ele passa para um grande banquete. E ele diz assim,
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi aqui, ele se senta na mesa com os adversários dele, e Deus, na presença dos adversários dele, unge a cabeça dele. Se a gente olha para o contexto do Oriente Antigo, ungir a cabeça de uma pessoa quando ela vinha à sua casa era uma maneira de hospitalidade, mas aqui também representa uma maneira de Deus honrando Davi e dizendo que ele é o convidado de honra na presença dos adversários dele. Na casa de um anfitrião, quando ele declara que aquele é dele, e da mesma maneira Deus faz isso com Davi, Deus, quando ele unge a cabeça de Davi aqui, ele está dizendo, este é meu. Da mesma maneira que Davi é de Deus, e ele reconhece isso, Deus afirma para Davi que ele é dele, através dessa atitude. Então, na casa desse anfitrião, ninguém pode ferir o convidado de honra. O convidado de honra tem as melhores coisas. E os inimigos dele, eles têm que testemunhar isso, ver Deus abençoando Davi, ver Deus fazendo maravilhas na vida de Davi, e ainda assim não podem tocá-lo, porque Deus está o guardando. E aqui ele diz também que Deus faz com que o cálice dele transborde. Aqui ele está falando sobre bênçãos. As bênçãos de Deus sobre a vida de Davi são tantas que o cálice dele transborda. São tantas bênçãos enchendo o copo de Davi que transbordam com tantas bênçãos. Não dá para ele contar ou conseguir mensurar quantas bênçãos Deus está colocando na vida dele. E se a gente olha para a vida de Davi, a gente vê que quando ele ia para as batalhas, o Senhor estava com ele. Quando ele ia enfrentar os inimigos, o Senhor entregava esses inimigos na mão de Davi, e por isso Davi vencia, porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor estava ungindo ele diante de seus inimigos. Se a gente olha para a história de 1 Samuel 23, a gente acompanha aqui que Deus ele permite que Davi vá lutar contra os filisteus, e ele afirma para Davi que ele tinha entregue aquele povo filisteu nas mãos de Davi. Davi ele vai para a cidade de Keila, e Deus ele afirma que entregou, então é por isso que Davi vai realmente lutar com aquele povo. E Saul, quando ele é informado que Davi foi para a cidade de Keila, e Saul ele estava perseguindo Davi naquele momento, quando ele vê que Davi estava na cidade de Keila, uma cidade cercada por muros, ele afirma para si mesmo, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Mas Deus ele não tinha feito isso. Saul, em sua arrogância, em seu orgulho, ele considera que uma circunstância agradável a ele significa que Deus entregou aquilo nas mãos dele. Ele não para perguntar para Deus, da mesma maneira que Davi faz. Davi pergunta para Deus se Deus tinha entregue o povo na mão dele, e Deus afirma isso. Já Saul não, Saul ele vai pelo próprio entendimento, e ele chama todo o povo para descer e cercar a cidade de Keila para capturar Davi. E Davi novamente consulta ao Senhor quando ele descobre que Saul está vindo. Ele pergunta se Saul realmente vai ali para pegar ele e se o povo de Keila irá entregar Davi. E o Senhor afirma que caso ele permaneça ali, o povo de Keila o entregaria. E esse é o povo qual ele tinha acabado de salvar. O povo que Davi tinha acabado de salvar iria entregar ele nas mãos de Saul. Mas Davi rapidamente consegue sair dali, e quando Saul chega ele não está mais lá, e Deus ele livra Davi de algo que parecia certo. Mas logo aqui no capítulo 24, Saul e Davi eles voltam a se encontrar, e a gente vê que dessa vez é Davi quem tem a oportunidade de matar Saul. E da mesma maneira que Saul assumiu para si mesmo que os homens tinham, ou que Deus tinha entregue Davi em suas mãos, os homens que estavam com Davi nesse momento também assumiram que, por Saul estar vulnerável, o Senhor tinha entregue ele nas mãos de Davi. Mas Davi, ele sabiamente age de uma maneira e tem misericórdia do seu inimigo. Davi, ele não confia no seu próprio coração ou no seu próprio entendimento, mas ele confia que o Senhor irá livrar ele de Saul. Ele confia na justiça de Deus. Então ele tem piedade de Saul naquele momento. Saul ele estava vulnerável, estava fazendo suas necessidades dentro de uma caverna.
E Davi ele tem a oportunidade de matá-lo, mas Davi prefere poupar a vida dele. E é aqui que a gente vê como a bondade e a misericórdia do Senhor seguiram Davi. Seria extremamente errado se Davi tivesse matado Saul aqui nesse momento. Porque ele seria considerado um homicida e ele também estaria confiando na sua própria força e não na justiça de Deus por ele. E não em Deus fazendo por ele. Mas aqui a gente vê que por amor ao seu nome, por amor a quem ele é, Deus ele produz no coração de Davi um coração misericordioso e um coração bondoso. É por conta da certeza do cuidado e da fidelidade do Senhor que Davi não faz pela sua própria força. E assim também devemos ser em nós. Que a gente confie que Deus ele estará fazendo por nós, que Deus ele estará caindo com a sua justiça sobre os nossos inimigos, não só pela nossa própria força, mas somente pela graça dele, e que isso produz em nós um coração misericordioso e amoroso pelos nossos inimigos. Porque se a gente não tiver amor, de nada adiantará. Em 1 Coríntios 13:3, Paulo ele afirma isso: se não tivermos amor, nada adiantará. E Deus, ele produz isso em nosso coração. Se a gente vê como Deus age, ele nos abençoará diante dos nossos inimigos. Uma certeza que a gente pode ter é que todos os que hoje estão nos humilhando, todos hoje os que nos perseguem, todos hoje que abusam de nós ou de qualquer outra pessoa, todas essas pessoas irão passar pela justiça de Deus. Deus nos abençoará diante delas e elas vão passar pelas consequências daquilo que elas estão fazendo. Mas a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque isso não pode produzir nos nossos corações um coração vingativo, um coração soberbo, um coração que busca ver a ruína do próximo. Mas isso tem que produzir no nosso coração bondade, misericórdia e amor. Até porque, em outro momento, nós também éramos inimigos de Deus, e Ele teve misericórdia de nós. Assim como todas essas outras pessoas que estão fazendo coisas ruins para a gente, nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas Deus nos deu vida, e vida em abundância. Então, assim como Jesus ele nos ensina em Mateus 5:44, a gente deve orar pelos nossos inimigos. E a gente tem que ser imitador de Estevão, que quando estava sendo apedrejado foi imitador de Cristo, quando estava sendo crucificado. A gente tem que orar para que Deus perdoe os nossos inimigos. A gente não tem que orar para que Deus envie fogo sobre eles, como fez João e Tiago, se eu não me engano, perdão. Mas a gente não deve orar para que Deus castigue os nossos inimigos, mas sim para que Ele recaia com a sua misericórdia e o seu amor sobre ele. Como a gente vê em 1 Timóteo 2:4. A vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é por isso que a gente deve orar. A gente deve seguir o ensinamento que Paulo dá ali para Timóteo, e a gente deve orar para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, assim como nós chegamos pela graça de Deus. E indo para a finalização, eu oro e desejo que o nosso coração seja um coração verdadeiramente piedoso. Não falsamente piedoso, como o pastor Lucas compartilhou aqui sobre o rei Acás durante o culto de Natal, mas um coração que tenha uma piedade verdadeira. Um coração que entende o mistério dessa piedade, que está em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16 diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A verdadeira questão sobre a piedade é entender a vida de Cristo. Entender que é por graça que nós recebemos esse entendimento, é por graça que a gente pode ler isso e entender a verdade dessa piedade, e é por graça que Deus transforma nos nossos corações pessoas piedosas, pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas misericordiosas. E a verdade contida aqui nesse salmo foi tremenda quando eu analisei ele, e eu pude entender o porquê que ele é o salmo mais conhecido do mundo, apesar de muitas pessoas não compreenderem verdadeiramente a verdade que tem nele.
E concluindo, eu oro para que a gente possa ter a certeza que a gente pertence a Deus. Porque a gente foi comprado por um alto preço. O preço do qual a gente foi comprado foi o sangue do Cordeiro inocente. É por isso que em todos os nossos dias, sejam eles bons ou ruins, a gente pode ter a certeza de que Deus estará conosco, porque a gente pertence a Ele, porque Ele enviou o Seu Filho para nos comprar através do Seu sangue inocente, e é por isso que hoje nós pertencemos a Deus. Hoje nós somos dele e Ele é nosso pastor, nosso Pai, nosso Consolador. E a gente só pode ter a certeza disso, a gente só pode receber isso, não porque a gente é bom, não porque a gente fez algo por merecer, não por conta do nosso próprio esforço, mas sim por conta de quem Ele é, por conta do seu amor, por conta da sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. E que essa bondade e misericórdia, ela recaia sobre nós e a gente tenha essa mesma bondade e misericórdia pelos nossos inimigos. Vou compartilhar um breve testemunho que não estava aqui, mas que Deus trouxe à minha memória. É que durante esse ano, foi um ano muito complicado para mim na escola. E no final do ano aconteceram algumas coisas. E um desses momentos foi que durante a aula na escola, a professora ela estava criticando os evangélicos. E eu levantei a mão e falei para ela que a maneira que ela estava tratando aquilo era errado. E a professora, a autoridade ali na sala, começou a me repreender e me humilhar na frente de todos os outros alunos. E naquele momento algumas outras pessoas, alguns outros alunos começaram a zombar também de mim. E aquilo me entristeceu muito. Eu pedi para ir no banheiro e comecei a chorar ali, porque eu tinha me sentido frustrado de não conseguir debater, rebater, por ter me sentido com medo e com vergonha ali de levantar a voz e declarar sobre Jesus. E por um momento eu pensei, não, Deus ele vai fazer com que a justiça dele caia sobre eles. Mas esse meu sentimento não era um sentimento de que a justiça seria feita, mas era um sentimento de raiva, um sentimento de ira que eu estava sentindo ali. Eu queria que a justiça de Deus caísse sobre eles, não para que eles entendessem quem o Senhor é e se arrependessem, mas que a minha vergonha que eu senti, as coisas que eles me fizeram passar, fossem respondidas ali. E conversando com o meu discipulador e pastor Lucas, né, que é meu discipulador, ele confrontou apenas com uma frase ali o meu coração e eu refleti sobre como era ruim o meu coração naquele momento. Eu não estava orando para que eles pudessem conhecer a verdade de Cristo e pudessem ter um coração arrependido e não terem que viver numa mentira. Eu estava orando para que eles conhecessem a verdade e a justiça de Cristo, para que eles fossem humilhados e se sentissem ruins naquele momento. E estudando esse texto, foi trazendo muitas verdades ao meu coração, mas principalmente mostrou exatamente isso. E é algo que eu quero ter na minha vida e que eu desejo a todos vocês. Que a certeza da justiça de Deus não produz em nós um coração soberbo, mas que produz em nós um coração misericordioso. Então eu comecei a orar por essa minha professora, a orar por esses alunos da minha sala. E quão tremendo tem sido isso. Porque eu não sei como está a vida deles, eu não sei o porquê talvez ela tenha feito aquilo, se é uma frustração que ela tem com Deus, mas eu me senti agraciado por Deus por poder conhecer essa verdade e não ser cego, mas também senti um peso e uma tristeza por ver que tantas outras pessoas não têm acesso a isso. Então se tornou um exercício e uma oração minha isso. Então eu espero que depois dessa mensagem a gente possa ter muitas certezas. Que hoje nós somos de Deus porque Cristo ele foi abandonado, porque ele foi devorado pelos inimigos dele que estavam na mesa com ele, que ele foi torturado e que ele não pôde ter um descanso pacífico porque ele estava aguardando a morte dele. Mas é por conta disso que a gente hoje pode ter a certeza de que somos filhos de Deus. E que tudo isso, todas essas verdades aqui, a certeza de que Deus ele está conosco em todos os momentos, por conta de Cristo. Que Deus ele nos leva para descansar em lugares tranquilos. Que mesmo que estejamos em dificuldade, Deus ele vai estar nos consolando com a tua força e com a tua mão direita poderosa
que diante dos nossos adversários Ele vai nos abençoar e que a justiça de Deus será feita sobre eles, que sempre a bondade de Deus estará nos seguindo em todos os momentos da nossa vida, que mesmo que a gente tente fugir dela, em algum momento ela vai nos alcançar através do Espírito, que toda essa certeza produza em nós, produza nos nossos corações misericórdia, amor e bondade. E que a certeza de que Cristo Ele ressuscitou ao terceiro dia nos faça entender que tudo isso vale a pena e é por isso que a gente deve anunciar para todo o mundo essa verdade. Deus Ele é fiel e é por isso que nós podemos descansar. E eu quero finalizar aqui parafraseando Hernandes Dias Lopes. Diz assim: aqui Ele está conosco, mas em breve nós quem estaremos com Ele. Então que a gente possa ter a certeza de que hoje é Deus quem está conosco, hoje é Deus que é o nosso pastor, hoje é Deus quem nos guia, nos consola e está em todos os momentos conosco. Mas em breve nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Não porque a gente merece, mas porque Ele nos comprou. Espero que essa mensagem tenha edificado a todos vocês. Eu oro para que Deus esteja com todos vocês. E quero pedir nesse momento que onde você estiver, você feche os seus olhos e a gente possa estar refletindo e orando sobre tudo o que Deus fez nas nossas vidas, mas também refletindo sobre toda a maldade do nosso coração e reconhecendo como a graça de Deus é tamanha que fez com que o nosso cálice transbordasse de bênçãos e não que o cálice da ira de Deus transbordasse sobre nós. Reconheça as bênçãos e que seja um exercício para o ano que vem, para semanalmente, diariamente ou em todos os momentos você fazer uma lista do porquê tudo que você é grato a Deus. E também seja um exercício para toda vez que você se irá com alguém, toda vez que você tiver raiva de alguém ou toda vez que alguém fizer algo ruim contra você, que você não tenha mais raiva ou ódio, mas que você ore por essa pessoa com amor. E eu tenho certeza que Deus Ele vai de uma maneira graciosa mostrar uma bênção na vida dessa pessoa ou alcançar essa pessoa. Então vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que ela tenha caído como uma semente, cai em um solo fértil no coração dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, ó Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor esteja nos acompanhando e com a certeza que o Senhor está nos acompanhando, Pai, em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. E eu peço, Pai, para que a Tua bondade, misericórdia e amor nos siga diariamente, Pai. Todos os dias da nossa vida, Pai. Pois eu sei que é o Senhor quem produz em nós um coração temeroso, um coração misericordioso e um coração amoroso, ó Pai. Foi o Senhor quem produziu em Davi um coração que teve misericórdia de Saul. E é o Senhor quem produz no nosso coração e quem pode produzir nos nossos corações um coração amoroso pelos nossos inimigos, ó Pai. Que essa palavra possa vir a transformar a nossa vida no ano que vem, ó Pai. E que a gente possa, Senhor, mudar a maneira como a gente vive hoje e entregar o nosso viver verdadeiramente em Tuas mãos, confiando que o Senhor é o Todo-Poderoso e sustentará a nossa vida, Pai. Porque nós somos fracos, nós somos falhos e nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Mas a gente tem a certeza que o Senhor pode tudo, Pai. E que a gente possa descansar nisso, ó Deus. Eu oro para que todos tenham um bom final de ano, boas festas, uma boa comemoração, boa ceia, Pai. Que nunca falte comida, que nunca falte nada no prato de ninguém, ó Pai. Mas que principalmente nunca falte a certeza de que é o Senhor quem nos dá todas as coisas, ó Pai. É por isso que eu te oro, te peço, e por todas essas vidas eu te peço, Pai, que em breve a gente possa se reencontrar. No nome de Jesus, amém. Então, eu espero rever vocês todos no ano que vem e que a gente possa viver com a certeza de que em breve, mesmo que a gente não veja algumas pessoas que passaram esse ano com a gente, na casa do Senhor a gente reencontrará elas. Deus abençoe.